A declaração final da cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, incorporou demandas do governo Jair Bolsonaro em relação a manifestações anteriores, mas manteve a defesa do multilateralismo, princípio que norteia o bloco desde o início de seus encontros. A política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade, disse o presidente Bolsonaro, anfitrião do evento em Brasília, durante reunião com Vladimir Putin, presidente da Rússia, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Xi Jinping, presidente da China, e Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. O documento foi marcado pela ausência de qualquer menção à forte instabilidade política que se alastrou pelo continente sul-americano nas últimas semanas. Não há comentários sobre a longa crise venezuelana, a instabilidade na Bolívia que levou à renúncia do presidente Evo Morales ou os intensos protestos no Chile. Venezuela não está na agenda, não é um tópico para essa cúpula, disse também Wang Xiaolong, enviado especial para a cúpula do Ministério das Relações Exteriores chinês, ao ser questionado por jornalistas. A ausência do continente reflete a divergência do Brasil em relação aos outros 4 integrantes do grupo. No caso da Venezuela, em que a posição isolada do Brasil no BRICS de forte condenação ao governo de Nicolás Maduro já se notava no governo de Michel Temer, se intensificou depois que o governo Bolsonaro promoveu uma guinada na política externa brasileira, promovendo forte alinhamento com as posições dos Estados Unidos. Como reflexo da proximidade do governo brasileiro com os governos americano e israelense, a nova declaração do BRICS excluiu ainda o apoio à Agência para Refugiados Palestinos, UNRWA, e menção às negociações sobre o status de Jerusalém, cidade reivindicada como capital por palestinos e israelenses. Ambos os temas constavam no comunicado da cúpula de 2018. Como líderes de nações vibrantes, reafirmamos nosso compromisso fundamental com o princípio da soberania, respeito mútuo e igualdade e com o objetivo comum de construir um mundo pacífico, estável e próspero, destaca o segundo parágrafo do documento. Renovamos nosso compromisso de moldar uma ordem internacional multipolar mais justa, imparcial, equitativa e representativa. Também sublinhamos o imperativo de que as organizações internacionais sejam totalmente conduzidas pelos Estados-membros e que promovam os interesses de todos, diz também o sexto parágrafo, comemorado pelo Itamaraty como uma mensagem de que as organizações multilaterais não estão acima das nações. No entanto, a declaração manteve sua essência de valorização do multilateralismo e de defesa de reforma das instituições internacionais, incluindo ONU, OMC, Organização Mundial do Comércio, e FMI, Fundo Monetário Internacional, para torná-las mais inclusivas, democráticas e representativas. Continuamos comprometidos com o multilateralismo, cooperação de Estados soberanos para manter a paz e a segurança, promover o desenvolvimento sustentável e garantir a promoção e a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos e construir um futuro compartilhado mais brilhante para a comunidade internacional, destacou o quinto parágrafo do documento. Muito embora a América do Sul viva seu momento de maior instabilidade em décadas, a declaração final não faz qualquer comentário sobre a situação, refletindo a falta de consenso no grupo. No total, 8 países externos ao bloco são citados, mas nenhum do continente. Por outro lado, o documento manifesta o apoio do BRICS a uma solução pacífica, diplomática e política para a situação na Península Coreana e sublinha a importância da manutenção da paz e da estabilidade no Nordeste Asiático. Também congratula o povo do Sudão pela assinatura do acordo político e declaração constitucional, que consideramos um importante passo para a estabilização da situação política no país. E insta todas as partes envolvidas no conflito líbio a cessarem imediatamente todas as ações militares na Líbia e a se empenharem com as Nações Unidas e o Comitê de Alto Nível da União Africana. O novo documento, chamado de Declaração de Brasília, contrasta com a Declaração de Fortaleza, documento final do 6º encontro do bloco, sediado na capital do Ceará, em 2014. Naquela ocasião,
11 líderes sul-americanos foram convidados a acompanhar a reunião do BRICS. Desta vez, nenhum país externo ao bloco foi convidado, rompendo uma tradição que vinha desde 2013. Acreditamos que o diálogo fortalecido entre os BRICS e os países da América do Sul pode desempenhar papel ativo no fortalecimento do multilateralismo e da cooperação internacional, para a promoção da paz, segurança, progresso econômico e social e desenvolvimento sustentável em um mundo globalizado crescentemente complexo e interdependente, destacava a declaração de 5 anos atrás. Reafirmamos nosso apoio aos processos de integração da América do Sul e reconhecemos, sobretudo, a importância da União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, na promoção da paz e da democracia na região, e na consecução do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, dizia ainda o comunicado de 2014. O grupo reiterou que a solução de 2 estados permitirá que israelenses e palestinos vivam lado a lado, em paz e segurança, mas acrescentou a necessidade de novos e criativos esforços diplomáticos para atingir-se uma solução justa e abrangente do conflito Israel-Palestino, a fim de alcançar a paz e a estabilidade no Oriente Médio. Devido à oposição do governo brasileiro, foi retirado do texto o trecho que, na declaração final de 2018, destacava que o status de Jerusalém, cidade considerada sagrada por judeus, cristãos e islâmicos, e reivindicada como capital por israelenses e palestinos, será definido ao final de negociações de paz entre os dois lados. Por trás dessa mudança, está a tentativa do governo brasileiro de seguir o governo americano na transferência de sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, gesto que implicaria reconhecer a cidade como capital israelense. Bolsonaro chegou a anunciar a mudança, mas recuou devido ao risco de retaliações de países árabes na compra de produtos agrícolas brasileiros. Atendendo ao Brasil, também saiu o parágrafo que apoiava a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA. A posição se alinha à decisão do governo de Donald Trump, que em agosto de 2018 cortou repasses dos Estados Unidos ao órgão. Na declaração de Joanesburgo, do ano passado, o BRICS ressaltou o papel vital no fornecimento de saúde, educação e outros serviços básicos para quase 5,3 milhões de refugiados palestinos prestado pela agência. Os 5 sublinharam ainda a sua relevância para trazer estabilidade para a região e a necessidade de garantir um financiamento mais adequado, suficiente, previsível e sustentável para a agência. Por demanda brasileira, também foi incluída no documento uma defesa da importância da agricultura de bases científicas, que não aparecia na declaração passada. O agronegócio brasileiro historicamente enfrenta esse tipo de obstáculo contra seus produtos, inclusive de países do BRICS. No início deste ano, a China estabeleceu restrições à importação de frango brasileiro.